Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês até agora, agradecer a SBP pelo convite e o grupo de palestrantes. A gente foi bastante interessante, bastante produtivo e bem gostoso participar de todas essas viagens com todo mundo. Meu nome é Eduardo Caetano. Vocês me desculpem, teve uma inversão aí na programação por conta de horário de voo. Eu sou mineiro, lá na minha terra a gente fala que mineiro não perde o trem, quem dirá o avião, né? Eu fiz faculdade de residência em Ribeirão, na USP de Ribeirão. Fiquei um tempo lá em Fortaleza, trabalhando com o nosso presidente, Dr. Cleto. E agora eu estou no Hospital de Amor de Barretos, já há quase 8 anos. Bom, já vamos direto começando com casos. Nosso primeiro caso é um paciente masculino de 18 anos, com lesão de partes moles em região escapular esquerda. Aqui um menor aumento só para a gente ver que era realmente uma lesão extranodal, uma lesão de partes moles, tem músculo esquelético, e essa neoplasia que é extensa e que tem células predominantemente pequenas, eventualmente um pouco maiores. Infelizmente a projeção não fica tão boa quanto no computador, mas dá para ver que tem uma outra binucleada e tem esse tipo de célula que é importante e da qual nós falaremos bastante, que tem um núcleo reniforme e tem um citoplasma um pouco eosinofílico do lado dessa invaginação do núcleo. Nesse caso, obviamente, nós fizemos um painel de imunistoquímica mais amplo. Linfoma não era a primeira das hipóteses, mas ele marcou LCA, CD2, CD3, CD4, CD45RO e um CD30, que pode não parecer pela imagem, mas ele é forte e difuso. Essas áreas não são neoplásicas, mas praticamente 100% das células neoplásicas, inclusive binucleada, como aqui, com DOT perinuclear, como aqui, marcaram fortemente o CD30. E isso é muito importante para esse diagnóstico. Além disso, foram positivas também para ALK. Como as células são pequenas, fica um pouco difícil delimitar o que está marcando, mas marca tanto o citoplasma quanto o núcleo neste caso. O diagnóstico, então. Pode haver uma questão de tradução aqui, eu já vi algumas pessoas falando linfoma de grandes células anaplásicas, ALK positivas, mas eu acho que por força do hábito a gente acaba chamando ele de linfoma anaplásico de grandes células ALK positivo, e nesse caso, um padrão de pequenas células. Não é só por uma pegadinha falar o grandes células, padrão de pequenas células, em seguida a gente vai falar da importância de reconhecer os subtipos dessa neoplasia. Então, ele corresponde a 3% dos não-Hodgkins de adultos e de 10% a 20% de crianças. Então, a epidemiologia de pacientes jovens é muito importante nas 3 primeiras décadas, com um pouquinho de predomínio no sexo masculino. Pode ser nodal ou extranodal, com frequência é extranodal, como no nosso caso. Pode ter comprometimento de medula óssea de 10% só no HE, e aí a grande importância de fazer imunistoquímica, a gente consegue triplicar a detecção de infiltração de medula óssea quando faz imunistoquímica para ALK. Pode ter comprometimento, inclusive, leucêmico com sangue periférico. Geralmente a apresentação é em estadio avançado e o paciente tem sintomas B. Então vamos falar um pouquinho dos padrões morfológicos. Esse é o padrão chamado de comum, está presente em até 60% dos casos, às vezes simula metástase de carcinoma ou outras metástases por parecer ter uma certa coesão entre as células, aqui inclusive subcapsular. No maior aumento, essas células têm um citoplasma amplo, com núcleos grandes, mas a gente já começa a ver aquela célula mais reniforme, outras binucleadas. Este é o padrão chamado linfohistiossítico, então, eventualmente, você pode até confundir ou achar que pode ser inflamatório, mas olhando com cuidado, dá para ver que tem células maiores reniformes, células grandes e atípicas, mas num fundo de bastante histiócitos, às vezes eosinófilos, e muitos linfócitos pequenos não neoplásicos. Esse padrão está em 10% a 15% dos casos. Uma dica para os linfohistiossíticos é que perivascular sempre há uma concentração de células neoplásicas desprovidas daquele fundo.
Então, a gente consegue detectar a neoplasia nesses focos e fica bastante bonito o CD30 em cuffs perivasculares quando a gente tem esse padrão. E o que é o nosso caso, o padrão de pequenas células, está presente em cerca de 5% dos casos e que tem que ser reconhecido. Posteriormente, nós vamos falar por quê. Esse padrão, que graças a Deus é o mais raro, que é o padrão Hodgkin-Simile, pode simular claramente uma esclerose nodular, com um fundo cheio de eosinófilos, por vezes com células tipo Reed-Sternberg, mas sempre vai ter uma célula que é a célula característica, que é a célula hallmark. Ele é positivo para CD30, mas tem que lembrar que ele é negativo para PAX5 e outros marcadores de Hodgkin. Ele geralmente é negativo para PAX5. E o padrão composto, que é uma mistura de todos aqueles padrões, de diferentes padrões, não de todos, né? Mas mais de um padrão, e que pode estar presente em até 15% dos casos. E aqui a estrela do diagnóstico, que é a célula hallmark, a célula característica do linfoma anaplásico de grandes células. Um aumento maior, então, reniforme, e essa não está tão nítido aqui, mas tem uma condensação eosinofílica perinuclear. Chega até a simular uma pseudoinclusão aqui, uma outra aqui, mas sempre esse padrão em grão de feijão ou reniforme. Quanto à imunistoquímica, a gente com frequência, na grande maioria dos casos, consegue demonstrar o fenótipo T, mas pode ter perda de um ou mais ou vários marcadores T, e o fenótipo nulo não exclui o diagnóstico. CD30 é muito importante, o padrão forte difuso, um CD30 focal, você já começa a pensar que não é o anaplásico, para ser anaplásico ele é forte e difuso, e, obviamente, para o diagnóstico, o ALK, aqui a foto do próprio caso, mas ele pode ter um padrão diferente, como aqui, que o núcleo não marca, mas marca só um citoplasma e um DOT perinuclear. Vou falar depois também da importância dos padrões de marcação de imuno. Outros marcadores podem ser importantes, podem ser positivos, EMA, TIA1, granzime B, perforina, CD25, CD43 e BCL6, que não são específicos, obviamente. CD45 e CD45RO são variáveis. CD15 é raro e, quando presente, ele é focal. Tem que notar que até 75% dos casos é negativo para CD3, e aqui é um ponto importante para nós patologistas. Se a gente usa só CD20 e CD3 para determinar se no primeiro painel, para determinar se um linfoma é B ou T, a gente pode estar comendo bola no linfoma anaplásico de grandes células. Então, quando ele é uma das hipóteses diagnósticas, sempre temos que ampliar com outros marcadores T. CD8, geralmente negativo. CD68, geralmente negativo. Esse asterisco é porque o clone KP1, às vezes, pode ter uma reação falso positiva, né? Ele pode ser positivo nesse clone. BCL2 e EBV são também negativos, e, como eu disse anteriormente, o fenótipo null cell não muda o diagnóstico. Bom, como diagnósticos diferenciais, existe um linfoma difuso de grandes células B que é ALK positivo, também é EMA positivo, mas ele geralmente é negativo para CD30, ou pelo menos quando positivo é focal. O padrão de ALK dele é granular, vou mostrar uma foto em seguida. Ele geralmente é CD138 positivo e MUM1 positivo. Outras neoplasias não hematológicas, rabdomiossarcoma, tumor miofibroblástico inflamatório, tumores neurais ALK positivos, a gente pode diferenciar com base na morfologia e com base no CD30, que, como vocês estão percebendo, é um marcador muito importante para esse diagnóstico. Também cistose sistêmica ALK positiva, que é CD68 positivo, e CD30 negativo. Então, aqui um exemplo do difuso de grandes células B. Dá para ver que os núcleos são diferentes, né? Um nucleolo muito evidente, não tem a célula hallmark, e o padrão de imunistoquímica também é diferente do que a gente descreveu anteriormente. Do ponto de vista genético, a gente consegue demonstrar o rearranjo clonal de receptores de células T, e aqui esse é um teste molecular importante naqueles casos que são PAX5 positivos, por exemplo. Eles são muito raros, mas são muito difíceis de diferenciar de um linfoma de Hodgkin. Então, nesse ponto, o exame molecular pode nos ajudar no diagnóstico diferencial. Há diferentes translocações envolvendo o gene ALK. Essa que gera a fusão ALK-NPM1 é a mais comum, e a que gera
a proteína quimérica ALK, que é o que nos ajuda a fazer o diagnóstico. A proteína quimérica ela não é expressa pelos linfócitos normais, então ela consegue nos ajudar a detectar a célula neoplásica mesmo quando elas são muito escassas no tecido. E por isso que triplica a detecção na medula óssea. Porque o que você não via no HE, você consegue ver focalmente. Esse é um caso recente nosso lá de Barretos, que tinha comprometimento parcial do linfonodo, tinha um nódulo com muito mais células neoplásicas que isso. Mas em outras áreas do linfonodo, você conseguia ver focos esparsos de células isoladas ALK positivas. E é interessante o padrão de imunistoquímica, que ele reflete qual a translocação. A translocação mais frequente que eu disse, que é com o parceiro NPM1, dá justamente o padrão de imunistoquímica do nosso caso, que foi nuclear e citoplasmático difuso. Aquela segunda foto que eu mostrei, que era citoplasmático com DOT perinuclear, já são mais 13%. Então, as duas fotos que eu mostrei já dão 97% dos casos de translocação. Quanto ao prognóstico, o prognóstico em geral é bom, 80% de sobrevida global, obviamente depende de estratificação de risco do IPI e independe do tipo de translocação, se é com NPM1 ou com outro parceiro do ALK. Se tiver rearranjo do MYC associado, geralmente é mais agressivo. É interessante que a doença residual mínima pode prever recaída em crianças, então dá para usar nesse sentido. E nas recaídas, o hematologista pode abrir mão de inibidores do ALK e também de tratamento anti-CD30 para esses pacientes. Aqui, então, por que de falar do subtipo? Por que falar que ele é uma variante de pequenas células, que ele tem a histologia de pequenas células ou do linfohistiossítico? Porque isso faz diferença do ponto de vista prognóstico. Quando a gente vê aqui, o linfoma que tem algum componente de pequenas células ou linfohistiossítico, ele cursa significativamente pior do que naqueles pacientes que não têm esses padrões morfológicos. E por que fazer o ALK? Por que falar que ele é ALK positivo ou negativo? Esse é um estudo já um pouco antigo, de 2008, mas que ele já separava aqueles ALK positivos como um prognóstico melhor do que os ALK negativos. E atualmente, na classificação da OMS, é muito semelhante ao anterior, os ALK positivos com um prognóstico bem melhor do que os ALK negativos. Bom, o nosso segundo caso é uma paciente de 25 anos com adenomegalia axilar. Aqui, então, uma neoplasia maligna, também de células grandes, citoplasma amplo e eosinofílico, mas a gente já vê facilmente neste aumento que tem células hallmark, células características. Tinha uma outra que eu deveria ter marcado, que agora eu não estou conseguindo encontrá-la novamente. A imunistoquímica foi CD2, CD4 e CD30 forte e difuso. Já o ALK, totalmente negativo. Então, o diagnóstico, linfoma anaplásico de grandes células, ALK negativo. Geralmente é uma população um pouco mais velha que a outra, de 40 a 65 anos, e isso pode, inclusive, explicar um pouco do prognóstico ser melhor no ALK positivo. É menos frequente que ele seja extranodal, mas ele também tem uma apresentação com estadio avançado. Ele não tem os subtipos, então, pequenas células, linfohistiossítico, em geral, não é encontrado. Ele tem o padrão comum morfológico, e a morfologia é idêntica à do ALK positivo. Essas fotos das hallmarks são desta paciente, do caso 2, inclusive. Você vai encontrar em proporções diferentes as células características. A imunistoquímica é também bastante parecida com a do ALK positivo, com diferentes marcadores de células T, mas também com diferentes perdas de expressão de marcadores T. O CD30 também é forte e difuso, a foto é a mesma justamente para reforçar que é a mesma coisa, forte e difuso, e se difere pela negatividade do ALK. Outros marcadores que podem ser positivos, TIA1, Granzyme B, perforina, CD43, o CD15 também, quando presente, ele é focal. Ele marca menos EMA do que o outro, mas o EMA nem sempre vai ajudar tanto no diagnóstico, é muito mais importante o CD30 e o ALK do que o EMA nesse contexto. Pode marcar STAT3 fosforilada em 43% e geralmente negativos para CD8 e EBV.
E os diagnósticos diferenciais importantes. Obviamente, o primeiro é o linfoma anaplásico de grandes células ALK positivo, por motivos óbvios, eles são idênticos, exceto pela expressão do ALK. E aqui um calcanhar de Aquiles nosso, diferenciar o ALK negativo de um linfoma de células T periféricas pode ser muito difícil, pode ter discordância entre especialistas, e a recomendação da OMS é que você só chame de linfoma anaplásico de grandes células ALK negativo quando ele for idêntico ao outro anaplásico, exceto pela expressão do ALK. Caso contrário, o ideal é chamá-lo de linfoma de células T periféricas. Linfoma Hodgkin clássico, que expressa PAX5, MUM1, EBV e EMA, lembrando que sempre tem as exceções à regra, e o linfoma anaplásico de grandes células primário cutâneo. E aqui o diagnóstico é eminentemente clínico. O linfoma anaplásico de grandes células sistêmico, ele tem apresentação sistêmica, ele já se apresenta em estadio avançado, enquanto o cutâneo, em geral, é localizado. A recomendação da RU, inclusive, é se você tem um linfonodo no paciente com essa morfologia e essa imunistoquímica, e ele é o único, o paciente não tem outro linfonodo, é que o mais provável e o que tem que ser descartado é que seja um comprometimento por um primário cutâneo. E por que diferenciar o ALK, já que é tão difícil, por que diferenciar o ALK negativo do T periférico sem outras especificações? Porque isso faz diferença do ponto de vista prognóstico. E se você pega os T periféricos, só os CD30 positivos, faz mais diferença ainda entre as curvas de sobrevida. Os T periféricos evoluem muito pior do que os anaplásicos ALK negativos. Do ponto de vista genético, eles também têm rearranjo clonal de receptor de células T, então isso pode ajudar a diferenciar, por exemplo, do Hodgkin, como eu disse anteriormente. E tem ativação da via JAK-STAT3, muitas vezes por translocações de genes de tirosina quinase. Pode ter rearranjo DUSP22 e RF4 e também de TP63. Os ganhos e perdas genéticos são diferentes do ALK positivo de células T periféricas, mas não tem valor prognóstico. Pode ter perda de BLIMP1 e P53 e tem um painel de expressão gênico semelhante ao do ALK positivo. Entretanto, apesar de ser semelhantes, esse estudo mostra que com esses três genes, você consegue separar um do outro. Você consegue separar o T periférico o T periférico CD30 positivo, principalmente, do anaplásico ALK negativo. Inclusive, depois de estratificados pela molecular, você consegue reproduzir as curvas de sobrevida com base no diagnóstico molecular. O prognóstico também está relacionado tanto à idade quanto ao IPI. Se tiver esse rearranjo do DUSP22, confere um bom prognóstico, inclusive semelhante ao prognóstico dos ALK positivos. O TP63 confere pior prognóstico, assim como a perda de BLIMP1 e P53. Agora, o terceiro e último caso, uma paciente feminina de 52 anos com uma lesão junto à prótese mamária. Aqui, então, essa lesão tinha uma cápsula da prótese e uma área com mais células, uma área mais celular, em que no maior aumento tinha muito macrófago, muito linfócito, mas olhando com calma você já começa a ver que tem uma célula reniforme, tem uma célula maior aqui que parece ser binucleada, e no maior aumento é uma célula Hallmark. A gente tem que tomar cuidado porque com tanta prótese que a gente vê com infiltrado inflamatório assim, eu acho que a chance de deixar passar é grande. Provavelmente antes de ser descrita a entidade, a gente deixou passar, obviamente, né? Neste caso, para essa paciente, foi positivo o LCA, o CD3 foi focal e o CD30, importante, foi forte, difuso, enquanto o ALK foi negativo. Então, é um padrão morfológico e imunistoquímico muito parecido ou idêntico ao linfoma anaplásico de grandes células ALK negativo. E o nosso diagnóstico, na verdade, é uma entidade provisória ainda, mas é o anaplásico de grandes células associado ao implante mamário. É uma doença muito rara, e aí, aqui, eu acho que essa estatística reflete a nossa ignorância, porque se vai de 1 para 500 mil a 1 para 3 milhões, na verdade, isso reflete o pouco conhecimento e o pouco que se fez o diagnóstico da neoplasia.
Ela pode ter uma relação etiológica com a prótese, mas ainda não se detectou um risco aumentado, e a média de idade das pacientes é de 50 anos. Pode se apresentar como uma lesão só no seroma, só no líquido ou na cápsula, pode se estender para linfonodos regionais, mas, em geral, a apresentação é com doença localizada, de 10,9, quase 11 anos depois de colocar a prótese, mas é variável esse período, e independe do tipo de implante. Isso aqui eu acho que é uma coisa que pode causar frisson nos fabricantes de implante, né? Se provarem que algum implante tem maior risco que outro, e independente da paciente ter tido carcinoma de mama prévio ao linfoma. Então, aqui um esquema do comportamento. É interessante que esse é um linfoma que tem um comportamento que lembra o do carcinoma de mama, porque ele tem uma disseminação loco-regional. Ele pode estar presente só no líquido, como eu disse anteriormente. Ele pode estar aderido à cápsula, como é o nosso caso. A foto que eu mostrei, ele não transpunha a cápsula. Ou ele pode infiltrar e fazer efeito de massa na parede da cápsula e da mama, inclusive com migração para linfonodos regionais. Aqui um exemplo de exame de imagem, então, uma lesão vegetante, aqui uma área de espessamento capsular, no PET-CT, brilhando as duas áreas pericapsulares, e a descrição da RU é exatamente a descrição do nosso caso. Então, eu tenho a cápsula, no nosso caso ele não transpunha a cápsula, mas eu tenho a cápsula, tenho a lesão na face interna da cápsula, esse infiltrado misto com estiócito, a presença de hallmark, a imunistoquímica que a gente descreveu é a descrição da RU, inclusive com a positividade forte difusa para o CD30. É importante falar que e obviamente com álcool negativo. É importante falar que como o comportamento tem um padrão loco-regional, até o exame macroscópico desse linfoma seria diferente. Se fosse possível, é que com frequência não é possível que isso vem tudo fragmentado, mas se fosse possível, inclusive, falar de margens, seria interessante. Mas, pelo menos até hoje, as que eu recebi, a grande maioria vem fragmentada e você não consegue falar nada de margem. Do ponto de vista genético, a gente tem também rearranjo clonal de células T, também ativação da via JAK-STAT3 e, em geral, tem cariótipos complexos. E o prognóstico depende muito de ter ou não efeito de massa. É interessante que alguns falam, inclusive, de in situ ou invasivo, como se o in situ sendo o que está no seroma ou só aderido à cápsula, ou o invasivo causando efeito de massa. E é até agora, o fator prognóstico mais importante que foi identificado. Aqueles casos que formam massa e que fazem disseminação para linfonodos regionais são os que têm pior prognóstico e aqueles que teriam indicação de quimioterapia, já que para esse linfoma o tratamento em geral é cirúrgico. Se a paciente não tiver infiltração do tecido mamário e não tiver disseminação para linfonodo, geralmente o tratamento é cirúrgico. Ela teria indicação de quimioterapia sistêmica se tem massa, se tem disseminação. Acho que é isso. Queria novamente agradecer.